Mais uma aula, Teologia Sistemática 1, capítulo 15, no seu material impresso está na página 93, está aqui, né, a matéria. Nós vamos falar do nome de Jesus, o nome de Jesus interessante, que o nome de Jesus quer dizer Yahvé é salvação, ou seja, o Senhor, Jeová, né, está traduzido às vezes como Jeová, mas o nome é Yahvé, né, é uma palavra em língua hebraica, né, e na forma de Yeshua, né, é Yeshua, e é Deus, Shua, né, é salvação. Então, juntando as duas coisas. Quando o anjo apareceu a José num sonho, naquela mensagem que o anjo levou a José, ele tinha falado que o seu nome seria Jesus, porque ia salvar as pessoas dos seus pecados, tudo. Então, que é Mateus 1, 20 e 21, essa notação que está aqui, tá bom? Projetando ele em sonho, que o Senhor lhe apareceu em sonho, o anjo dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria por tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo, dará à luz a um filho e chamará o seu nome Jesus. Jesus, lembra que é do grego, Jesus. Tá? Esse nome Jesus é uma tentativa, né, porque o Novo Testamento foi escrito em grego, né, de colocar, mas se a gente levar isso para o hebraico, aí vira Yeshua, né, Yeshua, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. É uma junção de Deus, é salvação, tá? Então tem o nome de Deus no nome de Jesus também no original hebraico, tá? Bom, para obedecer essas normas divinas e ser o Salvador de Israel e do mundo inteiro, claro, né? Jesus tinha que ser perfeito Deus, né? E perfeito homem. Ele tinha que se tornar homem, nascer uma geração humana, né? A linhagem de Davi, que nós falamos, e para ser filho do homem, né? Ele tinha que ser homem, filho de Davi. E se tornar possível substituir o homem, porque ele tinha que estar em mesmas condições, ele tinha que ter a mesma espécie, né? E expiar os seus pecados por estar na mesma condição. Por esse motivo, Jesus não podia ser gerado por qualquer homem, né? E senão ele herdaria a natureza pecaminosa de Adão, né, depravada do homem, que está no Salmos 14, versículo 3. Desviaram-se todos e juntamente se fizeram imundos, não há quem faça o bem, não há sequer um. Então, a geração dele foi de uma forma especial, mas de modo que ele se tornou homem como qualquer outro homem, né? Então Deus, o Pai, o gerou, né, gerou seu filho, né, na carne, por meio de uma operação especial do Espírito Santo, como nós já vimos, né? Bom, o nosso foco vai ser o nome, né, de Jesus. Jesus estava preparado para se humilhar, ser enviado para a terra por seu Pai, que está aqui embaixo, tá? E adotar a baixa condição humana. Está lá em cima, ele desce, né, e como filho do homem, ele sujeitou-se explicitamente, né, à autoridade e vontade do Pai, como está descrito no Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 39. Tá? Então, o seu nome, o nome de Jesus como Deus, né? Na sua capacidade como Deus, Jesus é igual ao Pai, porque ele é Deus. E com ele, daí, ele pode dizer: eu e meu Pai somos um, né? É uma unidade, que é o que está escrito no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 30. O profeta Isaías deu ao povo de Israel a promessa. Você lembra? O profeta Isaías, o maior profeta messiânico do VT, do Velho Testamento, né? Então, ele deu ao povo de Israel uma promessa de que lhes havia de nascer um filho, né, que seria também Deus, né, e um com o Pai. Isaías capítulo 9, versículo 6. Né? Então, aí está o precursor, né, como é que foi projetado, e Deus avisou como seria através do profeta Isaías. No Evangelho de João, no capítulo 5,
né, a igualdade de Jesus e o Pai, né, é confirmada de 7 maneiras. É igual em obras, né, verso 19, está no capítulo 5 de João. Tá? É igual em sabedoria, está no verso 20. É igual em poder vivificante, né, tornar vivo. É igual em julgamento, né, é igual em honra que lhes é devida, tá? Verso 23. É igual em poder recreador, igual em autoexistência, ele existir em si mesmo. Então o apóstolo Paulo entendeu, né, a extensão total da revelação de Deus Pai através do Filho, né, como ele escreveu aos Colossenses 2,9, porque nele, né, no Senhor Jesus, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então é Deus pleno nele, no Filho. Tá? É importante saber que Deus Filho coexistiu, já existia por toda a eternidade com o Pai, com Deus Pai, com Deus Espírito Santo. Tá? Isso não é uma coisa que aconteceu, né? O nascimento de Jesus não foi um início, né, da sua existência. O seu caminhar já tinha sido de longa data, né, em todo sempre, como está escrito em Miqueias, capítulo 5, versículo 2. Tá? Bom, o evangelista escreveu, João, né, que o verbo se fez carne, existiu desde o princípio com Deus, e que o mundo foi criado por ele. Tá? E como ele está registrado em João 1,14, né, e o verbo se fez carne, habitou entre nós, e nós vimos a sua glória, como a glória do unigênito. Lembra que unigênito é filho único, primogênito, primeiro filho, unigênito, único filho, tá? Do Pai, cheio de graça e verdade. Paulo fez um acréscimo à revelação divina, né, acerca do Senhor, com essas palavras aqui aos Colossenses, está registrado aqui embaixo, tá? O qual é a imagem do Deus invisível. Né? O Jesus é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, não primogênito filho de Deus, primogênito da criação, o princípio da criação, tá? Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, tanto as visíveis como as invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, chamadas também de potestades, principados, né? E tudo foi criado por ele e para ele, e ele é antes de todas as coisas, tá? Então ele é o princípio da criação de Deus, e todas as coisas subsistem por meio e por causa dele, tá? Para o capítulo 16, para a página 97, nós vamos falar dos títulos de Jesus. Continuando da sistemática, lembra que teologia sistemática são doutrinas fundamentais. Nesse módulo nós estamos estudando sobre Jesus, Cristologia é o nome da matéria, tá? Tem várias matérias incluídas aqui, vocês já viram nas outras aulas, vão continuar vendo, tá? Agora vamos falar dos títulos. Jesus esteve presente nos tempos eternos, como vimos no capítulo passado, no qual Deus se alegrava com a ideia da criação. Ele participou do Gênesis, né? Gênesis é o princípio, né? A palavra Gênesis quer dizer o princípio, ativamente, ainda nos dias iniciais da existência do homem, para o maior dos sacrifícios, através do qual a humanidade seria restaurada e viveria uma nova dimensão, uma vida fundamentada na rocha inabalável e firme o suficiente para suportar as intempéries, né, espirituais que haveriam de vir, tá? O título oficial dele, bom, o Senhor Jesus é também chamado de ungido ou ungido, tá? Que em língua hebraica se pronuncia Mashiach, tá? Em grego, Christos. Então a palavra Cristo é a mesma que Messias. Mashiach é traduzido para o português como Messias, que quer dizer Cristo, que quer dizer ungido, né? O significado é ungido. O nome em grego é Cristo. O nome em hebraico é Messias, tá? Já transliterado porque é Mashiach, tá? Mashiach,
de acordo com a profecia messiânica, ele tinha que ser ungido para a sua missão especial no mundo, como está escrito em Isaías 61. Então, espera-se o Messias, espera-se o Mashiach, tá? Espera-se o Cristo, o ungido, tá? Que Isaías profetizou no capítulo 61. O Espírito do Senhor Deus estava sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para pregar boas novas. Esse é o título oficial dele, né, do Senhor Jesus. Jesus quer dizer Deus salva, né? Salvação de Deus. E Messias e Cristo quer dizer ungido, tá? Ungido de Deus. Bom, capítulo 17, página 101 do material impresso seu, tá? O nascimento de Jesus. É importante porque temos mais de 300 profecias que se enquadram em Cristo, tá? E uma das coisas, uma dessas é a questão do seu nascimento. Então vamos detalhar ele aqui. Para muitos seria impossível o nascimento de Jesus, principalmente quando se lê nas Escrituras que o seu nascimento neste mundo foi a partir de uma virgem, né? Como está em Isaías 7:4. Então Isaías profetizou que a virgem conceberá, tá? Aí Jesus nasce de uma virgem. Então essa é uma das profecias, das mais ou menos 300 que se encaixam nele, tá? Achariam que não faz sentido crer, né, as pessoas, que uma virgem poderia conceber e dar à luz sem a ajuda de um pai humano, já que a única forma que o ser humano conhece realmente é essa forma de procriação. Porém, pelo Espírito Santo, pelo poder, cremos que Deus o gerou, já dentro do ventre da virgem, né? Porque a própria Bíblia expressa e explica esse fato, dizendo que desceria a virtude do Altíssimo sobre Maria, a escolhida para que viesse o Messias, e ela conceberia, tá? Como está registrado em Mateus capítulo 1, versos 34 e 35, que está aqui, anotado aqui embaixo para facilitar, tá? Desse modo, né, que a maior autoridade no assunto é a própria Bíblia. É através da Bíblia que nós temos acesso a essas informações importantes, né, que é a palavra de Deus. Então, e assim sendo, nós cremos e por isso aceitamos de bom grado, tá, o nascimento virginal, os milagres, a ressurreição, o nascimento dele, do nosso Senhor Jesus, como acontecimentos de fato, né, não como lenda, como invenção ou coisa desse tipo. É interessante que a própria Maria, né, a própria escolhida, né, ela perguntou ao enviado, né, ao anjo, como é que vai se dar isso, visto que eu não tenho relações com nenhum homem? Então o anjo, que foi enviado a ela para explicar o que haveria de acontecer, terminou a explicação dizendo que Deus podia realizar esse milagre através do Espírito Santo, acrescentando como está em Lucas, né, na descrição de Lucas 1,37, porque para Deus nada é impossível. Então é uma questão de fé também, né? Crer no poder, nas promessas e na operação de Deus é uma questão de fé, tá? O Senhor também trabalhou do outro lado, que tinha um lado de Maria, da escolhida, e tinha um lado de José, que em verdade não foi o pai de Jesus, né? Já que o que nela foi gerado foi do Espírito Santo, ele era um pai adotivo, mas precisava de uma família. Então Deus tinha que falar com o pai, tinha que falar com a mãe, porque a questão também envolvia ele, né? O Senhor trabalhou com José, porque na época ele era noivo de Maria, né, da escolhida, e ela, né, aparece grávida, e ele era um homem dedicado a Deus, um homem temente, e por isso um homem piedoso, né? A Bíblia testifica de José como sendo esse homem que estou falando. O texto afirma que num sonho, então, um anjo apareceu, né, e explicou para ele o motivo de que ela ia engravidar. Por causa daquela profecia, né, que ia nascer de uma virgem. A Maria é justamente essa virgem, né, e o anjo disse para ele que ele não precisava temer
receber ela como sua esposa. Como já vimos, o nome de Jesus em hebraico, né, significa Jeová é salvação, Deus salva, né? Faz nos lembrar a necessidade de ser salvos, de nós sermos salvos do pecado e da morte, né? E do Senhor Deus, né, ter dado a providência, ter providenciado essa salvação para nós mediante o Filho Jesus, mediante a concepção virginal de Jesus para uma parte da obra. Porque aqui nós vamos acompanhando, vocês vão ver a obra toda que Jesus fez. Uma das coisas foi que Deus o enviou, né, para nascer de uma virgem, para já ficar bem caracterizado que era aquele o Messias, porque muitos se fazem Messias, muitos se chamam Deus pelo mundo através dos séculos. Mas aquele que é o Messias, o servo de Deus, o Filho do homem, esse, meus irmãos, é aquele que as profecias se enquadram nele, né? E só um que se enquadra, que é em Jesus. Uma vez que o primeiro homem, no caso Adão, lá no passado, pecou, todos os seus descendentes também pecaram. E trazem cada um deles consigo mesmo, né, neles mesmo, a tendência de quebrar as leis do Senhor, né, como está escrito em Romanos 5:17. Tá? Lembra que Adão veio antes de Jesus, né? Então lá 4.000 anos antes de Jesus, na época da criação, Deus criou o ser humano, o homem caiu, e ainda teve vários acontecimentos que são o desenrolar da história até a vinda do Messias, né, no 4º milênio, e agora já mais 2.000 anos depois dessa vinda, né? Então aí Paulo explica em Romanos capítulo 5:17, né, esse princípio dessa obra. Também está descrito aqui. Tem alguns que eu estou pulando porque vocês vão ler aí no seu material, e eu vou só fazendo a explicação aqui para a gente render um pouquinho mais, tá bom? Após a morte do Senhor Jesus, veio a sua ressurreição. A ressurreição é parte importante desse projeto de salvação, porque ele mesmo diz: sem ressurreição não tem salvação. Então é uma pregação importante, é uma parte importante da história e da pregação evangélica, a ressurreição, tá? Então, após a morte veio a sua ressurreição. Então ele nasceu de uma virgem, ele morreu, mas ressuscitou. Isso é importante no projeto todo. E Jesus expressou que está vivo para todo sempre, como nos mostra o livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo 18, tá? E com a morte e ressurreição de Jesus, Deus, sim, o próprio Deus abre o caminho, né, para os pecadores recuperar o que foi perdido através de Adão. Todo homem perdeu-se, né, se afastou de Deus através de Adão, através do pecado, mas Jesus veio para congregar, para juntar, para reconciliar o homem com Deus. O próprio Jesus disse que ele é a ressurreição e a vida, e quem crê nele não morrerá, mas herdará a vida eterna. Então Jesus morreu também para destronar os poderes desse mundo, né? Para derrotar os poderes desse mundo. O apóstolo Paulo escreveu aos irmãos da cidade de Éfeso, aos Efésios, e foi muito claro em afirmar que não temos que lutar, não é contra a carne e o sangue, mas contra essas dominações, as potestades, os poderes maus, né, nos lugares celestiais. Jesus então sujeitou-se a Deus e venceu as provações, venceu essas dominações aqui. Ele destronou o inimigo de nossas almas, e agora ele está, após ressurreto, à direita de Deus Pai, né, intercedendo por nós e terminando a grande obra que ele começou. Bom, a fidelidade de Jesus, né, colocou Satanás, que é o inimigo de nossas almas, na verdadeira posição dele, né, que é a de mentiroso, porque o próprio Jesus veio para dar testemunho da verdade, como ele diz em João 18:37. Quanto ao lugar do nascimento de Jesus, de acordo com o Evangelho segundo escreveu Lucas, né, o lugar seria em Belém, uma cidade da Judéia, como está escrito em Miqueias capítulo 5, versículo 8, que Jesus nasceu na cidade de Belém, né?
José morava e Maria moravam na Galileia. Ele vem para o recenseamento porque ele era da casa de Davi, que era da cidade de Belém. Davi era da cidade de Belém de Judá, tá? Então ele veio lá do norte da Galileia até Belém para participar do recenseamento determinado pelo imperador. E então a Maria grávida, nasce ali o menino Jesus na cidade de Belém, na província, né, no termo de Judá. Segundo o Evangelho de Lucas, Maria deu à luz a seu filho em um estábulo, né, e deu à luz ao seu primogênito e envolveu-o em panos, colocou numa manjedoura, uma espécie de um coxo, né, nós chamamos aqui no interior de coxo, né, porque não havia lugar para eles na estalagem, na hospedaria, no hotel, né, daquela época, não tinha lugar. Tinha muita gente de Belém e todos eles voltaram para participar do censo, mas não calcularam que a cidade não ia comportar tanta gente, né? E chega ele com a grávida, ia chegar por último, porque, né, ela está grávida e não tinha lugar para se hospedar. Bom, a afirmação então do Evangelho segundo São Mateus a respeito do nascimento de Jesus expõe que é em Belém, tá? Conforme diz o próprio texto. Jerusalém é no termo de Benjamim, mas Belém, que é perto de Jerusalém, já é no termo de Judá, segundo a divisão das tribos antigas, tá? No tempo de Jesus, toda aquela região ali era chamada de Judéia, tá? Porque houve a divisão das tribos, né? Ficou as 10 tribos do norte e 2 do sul, né? Sendo Judá e Benjamim as tribos que ficaram ao sul, né? Então foi juntado tudo no mesmo nome, Judéia, né? Mas os termos de Judá, Belém é dos termos de Judá, da Judéia, e Jerusalém do termo de Benjamim, né? Da herdade de Benjamim, tá? Que já é um dos filhos de José, né? Bom, e como irmão de José, né? E como Jesus houvesse nascido em Belém da Judéia nos dias do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente, né, até Jerusalém, dizendo: onde está aquele que nasceu rei dos judeus? Pois vimos sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Então a estrela marcava o local que nasceu o menino, né? E eles vieram, aqueles sábios do Oriente vieram justamente ao rei Herodes, né? O rei ficou muito alarmado, né? E ficaram, foi um problema que eles causaram. Eles nem imaginavam aquilo, eles até fugiram, foram embora por outro caminho, porque viram que o problema que tinha causado. Quando eles entraram na casa, que eles vieram seguindo a estrela, né, e chegaram lá no local que estava a Maria e o filho, eles o adoraram o menino, né? E é interessante que na mesma região também tinham os pastores, né, que estavam nos campos durante as vigílias da noite. Eles montavam guarda ao seu rebanho, porque tinha os predadores, não tinha cerca, não tinha segurança. Segurança era o pastor ficar de olho nas ovelhas, tá? E o texto bíblico, né, dá conta de Lucas, né, capítulo 2, versículos 8 ao 11, né, fala desses pastores aqui, tá? A opção de preferência pelos pobres, agora já estou na página 105, tá? E pelos pecadores, antes de ser proclamada por Jesus com palavras e ações, ocupa um lugar central nos relatos dos evangélicos, tá? No relato do nascimento de Jesus, os pastores são apresentados como extraordinariamente ativos, porque eles são os sujeitos de dezenas de verbos aí, né? Primeiro são apresentados vigiando o seu rebanho no meio da noite. Mais adiante eles são descritos como depressa ao encontro do menino Jesus, né, que é recém-nascido. Depois de encontrá-lo, então eles glorificavam e louvavam a Deus. Então olha tanto de ação que eles faziam aí por conta do cumprimento da profecia. Na mensagem do anjo, os pastores aparece pela primeira vez, né, o verbo evangelizar, que é boas novas, né, que é anunciar boas novas. A palavra evangelion do grego quer dizer boas novas, né, anunciar boas novas, tá? E isso não está no Evangelho de Lucas, né? Evangelizar significa literalmente anunciar uma boa nova, proclamar uma alegre notícia,
como está em Lucas 1:10. Então aí, nesse trecho dos pastores, aparece pela primeira vez a palavra evangelion, tá? Que é evangelizar, que é anunciar as boas novas. Ok? Vamos para o capítulo 18, Jesus e o Espírito Santo, né? Outra parte aqui, vai, isso, página 111, tá? Para facilitar aí para você nos localizar. Jesus e seus ofícios, profeta, sacerdote e rei. Jesus, profeta, sacerdote e rei. Quando o homem foi criado, ele possuía o equivalente aos ofícios de profeta, sacerdote e rei. Tinha conhecimento de Deus, podia entrar em relações pessoais com Deus, né? E tinha autoridade como chefe de família e sobre os animais inferiores, o homem, né, o ser humano. E pela queda perdeu essas qualidades aí, né, a posse desses bens todos, embora conservasse a possibilidade de reavê-las em Jesus, né, e restaurá-lo, tá? Então o homem de Deus começa a estudar as Escrituras e percebe que esses 3 ofícios eram encontrados em Jesus. Em si, ele congregava e ajuntava esses 3 ofícios aí, de profeta, né, e de rei e de sacerdote. Ok? Bom, e o homem então, de modo que foram várias as contribuições, né, dos estudiosos, mostrando essa realidade em Jesus, porém uma mais interessante é que os 3 ofícios são agrupados em uma única pessoa, e assim cada um desses ofícios completa um ao outro, e todos são igualmente importantes como parte da obra divina. Então, o ofício profético em Jesus, nós temos aí os 3. Então, vamos começar pelo profético. A principal função do profeta do Antigo Testamento é levar ao povo a mensagem da parte de Deus. Então, o que o profeta faz? Ele traz Deus até as pessoas. Ele é reconhecido como homem de Deus, como mensageiro do próprio Deus, tá? E então, o profeta é alguém que vê as coisas, que recebe a revelação da parte de Deus, que está a serviço de Deus, e particularmente como mensageiro e que fala em seu nome. Então a Escritura é clara a respeito do fato de que Cristo tem esse ofício, né? Ele traz Deus até as pessoas, ele mesmo sendo Deus. Moisés profetizou que levantaria um profeta semelhante a ele, como está em Deuteronômio 18:15, tá? E então esse é o ofício profeta em Jesus, tá? Trazer Deus às pessoas. E o segundo é sacerdotal, né? O ofício sacerdotal em Cristo. A diferença do profeta e do sacerdote consistia no seguinte: o primeiro era representante de Deus perante o povo, né? O profeta era um representante de Deus diante do povo. Ao passo que o segundo era o representante do povo diante de Deus, é o que pegava as demandas do povo e levava até Deus. É o que entra na presença de Deus pelo povo. É o contrário, né? O sacerdote é o mediador entre Deus e o povo, tá? Levando as suas demandas, né? E lá no Antigo Testamento tinha o sacerdote como símbolo, porque o único mediador, o único sacerdote real é Jesus, tá? Aquele lá mostrava quem seria Jesus, aquele sacerdote lá mostrava o ofício que Jesus assume definitivamente, porque os outros são só simbólicos. Os outros lá são só simbólicos, tanto o profético quanto o sacerdotal, tá bom? O sacerdote é tomado dentre os homens para ser o seu representante. Deus é que põe a estrutura e determina o meio. Não é do jeito que o homem quer, não é quem quer, é o que Deus escolhe da forma que ele preconizou, tá? Então ele é constituído por Deus, pelo próprio Deus. Age no interesse dos homens nas coisas pertencentes a Deus, isso é, nas coisas religiosas, né? Ele chama a atenção de Deus para o pecador, né? Chamar a atenção é pedir a atenção, né? Não no outro sentido
arrogante, tá? Sua obra especial consiste em oferecer dádivas e sacrifícios pelos pecados, tentar agradar a Deus, né? Tentar aplacar a divindade. Isso é uma coisa bem antiga. Antes do ofício sacerdotal já existia isso, né? E isso foi apenas regulamentado por Deus e utilizado aí no sistema sacerdotal, tá? O sacerdote também fazia a intercessão pelo povo e os abençoava no nome de Deus. Então esse era o ofício sacerdotal, e esse ofício é de Jesus, tá? É importante notar que os sacerdotes só entravam no santuário para fazer intercessão pelos pecadores depois dos sacrifícios feitos em favor deles mesmos, porque eles também eram pecadores, né? E então eles poderiam entrar. E nisso também tipificava que a obra intercessora de Cristo tem por base o seu sacrifício expiatório. Jesus sacrificou-se a si mesmo para depois, né, fazer o restante. E o outro sacrifício que ele fez, né, esse sacrifício é o sacrifício perfeito. Lá no simbólico, no sacrifício simbólico, ele tinha que ser repetido uma vez por ano. Por que repetido? Porque não era perfeito, né? Ele era simbólico. Mas veio Jesus e ofereceu-se uma vez, definitivo, sacrifício perfeito, e é o mediador entre Deus e os homens, né? Esse é sacerdote para sempre, né? As Escrituras mais uma vez declaram com respeito a esse ofício de Cristo, tá? O Antigo Testamento prediz e prefigura o sacerdócio redentor. Redenção, irmãos, quer dizer pagar o resgate. Redimir quer dizer pagar o resgate. Eu sou devedor, fui sequestrado, não tenho dinheiro para pagar, não tenho condições de pagar, aí vem alguém, paga o meu resgate que eu devo, paga a minha dívida e me liberta, e me livra. Isso é redimir, essa é a palavra redenção, tá? E Jesus é o sacerdote redentor que sacrificou-se, pagou a nossa dívida e intercedeu no nosso lugar. No Novo Testamento há somente um único livro em que ele é chamado de sacerdote, que é a Epístola aos Hebreus, porque está fazendo aquela ponte lá do Velho para o Novo, tá? Dessa forma que eu estou explicando para os irmãos aqui. Por isso, os irmãos santos, participação da vocação celestial, considerar Jesus apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, é o que está escrito em Hebreus, tá? Porém, outros livros, né, no Novo Testamento se referem à obra sacerdotal, não ele como sacerdote, tá? Jesus exerce o ofício de sacerdote, oferecendo-se a si mesmo, né, e uma vez em sacrifício, sem mácula, sem mancha, sem defeito, para Deus, né, para ser propiciação, para tornar a divindade propícia a nós, né, por causa dos nossos pecados, e fazer contínua intercessão pelas pessoas, por todos, tá? Daí vem o último, que é o ofício de rei, né? Jesus, também além de sacerdote, é rei, né? Profeta, sacerdote e rei. O ofício real, o ofício de rei, página 113, eu deixei anotado aqui em cima, tá? Todo rei precisa de um reino. No caso de Cristo, né, dele é o reino dos céus ou o reino de Deus. O próprio Jesus, que todo o poder foi dado a ele, né, a Cristo, no céu e sobre a terra. A entrada para este reino só é possível mediante a regeneração, regerar, gerar de novo, né? Uma característica desse reino é que ele não é comida e nem é bebida, mas é um reino de Deus, é paz, é alegria e justiça no Espírito Santo. Os súditos desse rei, né, desse reinado, são descritos como humilde de espírito, manso, misericordiosos, pacificadores, limpos de coração e como os que têm fome e sede de justiça. Trata-se de um reino eterno, né? E perante o Rei Jesus, todo joelho se dobrará, né? Quer em lealdade voluntária sob o julgamento final. Deus abençoe vocês. Vou só até aqui hoje.